Primeira estratégia para que você consiga se tornar um estudante ativo. Faça perguntas. As perguntas são poderosas para que você aprenda um conteúdo com mais qualidade. Quando você pega um conteúdo e gera uma pergunta a respeito dele, isso já coloca o seu cérebro para trabalhar. Então, se eu chego para você e pergunto, se você não for uma pessoa preguiçosa, e agora eu vou usar bem no tom pejorativo, porque tem pessoas que não gostam de pensar. Tá? Se você não tem preguiça de pensar, e eu chego para você e faço uma pergunta assim, por que o céu é azul? Uma pergunta simples, né? Parece até uma pergunta infantil, mas se você para hoje assim, pô, mas por que o céu é azul? Hoje em dia tá mais fácil, a gente pode colocar no Google e falar, por que o céu é azul? Aí vai haver uma explicação ali. Mas quando eu faço essa pergunta para você, o seu cérebro já começa a o quê? A buscar fontes. Cara, por que o céu é azul? Será que eu já escutei isso? Por que será que é azul? Será que é uma coisa? Será que é outra? E eu gosto muito, como uma estratégia de estudo que eu uso, né, nas perguntas, é que a pessoa tente responder sem buscar uma fonte, sem buscar no Google, por exemplo. Cara, por que você acha que o céu é azul? Quais são as suas hipóteses? Você entende? Colocar o seu cérebro para pensar em uma pergunta. Eu estou te falando uma pergunta banal. Pode ser uma pergunta a respeito do seu conteúdo. Ah, o que se trata, lei tal? Quais são os ossos do braço? Entendeu? Quais são os órgãos X? Quais são os dentes? Que tipo de medicamento eu devo tomar para combater isso sem gerar um processo de alergia? São perguntas que vão ativar você e vão fazer você se interessar pelo conteúdo. Uma das maneiras de você estudar é o aprendizado inverso, que eu tenho utilizado bastante, que é você começa com as perguntas e depois vai para a teoria. E aí eu sempre falo para o pessoal, olha, comece com as perguntas e vá para a teoria para você ver. E o retorno que eu tenho é assim, poxa, professor, olha, estou conseguindo aprender bem mais, assim, está ficando mais claro para mim. Por quê? Porque você já vai para a teoria sabendo o que você quer, buscando aquela resposta. E aí você aprende. O que faz você aprender são as perguntas que você tem dentro de si. O que fez eu aprender, e aliás, continuar aprendendo, até porque se é definitivo, vocês podem. Se um dia eu chegar e falar assim, professor, encontrei toda a verdade, já sei de tudo, cara, pode desligar o YouTube, porque aí é conversa furada, entendeu? Não existe isso. O aprendizado ele é constante. Então, assim, o que me fez nessa busca pelo aprendizado foi a pergunta simples: por que as pessoas aprendem? Como as pessoas aprendem? Para que elas aprendem? Como o processo de aprendizado funciona? E é uma das perguntas que eu tenho agora, nessa semana que eu estou fazendo uma pesquisa, é qual que é a importância da motivação para o aprendizado? O que é a motivação? A motivação é um sentimento? Então, a partir dessas perguntas, a partir disso, eu posso formular hipóteses. Ah, não, olha, acho que a motivação é importante para o aprendizado, sim, porque as pessoas tal. Ah, não, acho que a motivação não é importante por causa disso. Opa. Você entende? A partir da minha pergunta, eu vou buscar a minha resposta. E aí eu passo a aprender. Quando eu vi o aprendizado ativo a primeira vez, né, o termo aprendizado ativo, né, active learning, né, se eu não me engano, o active learner, e eu vi e eu falei, pô, o que é isso, cara? Nunca vi isso aqui. Não de maneira popular, pessoal, preste atenção, eu não estou falando que cunhei o termo, coisa do tipo, não, eu não via de maneira popular, em algum site, assim, fácil para as pessoas terem acesso. E a primeira vez eu falei, nossa, isso aqui, o que é isso? O que é aprendizado ativo? Aí eu saí do livro e fui para uma pesquisa. Aprendizado ativo, neurociência, psicologia, o que elas falam, o que é, como que funciona. E a partir disso eu obtive a resposta. E a partir disso eu aprendi algo capaz de ensinar para uma outra pessoa. Você vê, a informação está no meu cérebro. Eu estou processando a informação e passando para você. Você entende? Isso é aprendizado ativo. Se envolver com o conteúdo. De uma outra maneira, eu poderia simplesmente assim, o céu é azul. Naquela pergunta, o céu é azul? Né? Eu nem tenho esse questionamento, eu estou estudando aqui e não estou nem aí. O céu é azul por causa disso. Grandes coisas. Né? Essa semana, hoje, né, nós estávamos conversando com uma aluna, nós fazemos análises de questões no programa Aprendizado Ativo, PAI. E nós pegamos uma questão de física. Eu não sou professor de física. E aí eu estava questionando, falei, não, por que você errou essa questão tal? E a gente faz um processo de análise de questões. E uma das coisas que a gente estava vendo no gráfico, a respeito que era um gráfico de acetona, era um gráfico de
né, e um gráfico de temperatura. E aí a gente foi pesquisar por que daquela resposta. Né? E aí apareceu lá, não, porque não poderia ser a solução com sal, né, a solução aquosa com sal não poderia ser porque a água, a sal, ela vai aumentar a temperatura mais de 100 graus. E no gráfico não estava assim. Você entende? Olha só. Algo interessante, eu não sabia disso até então. A partir da pergunta, agora eu sei, por exemplo, que uma água com sal, ela aumenta a temperatura muito mais rápido. Você entendeu? Foi de uma pergunta que surgiu. Foi de um ensinamento, foi de um acompanhamento que eu estava fazendo com uma aluna. Entende? Olha como as coisas são. Né? Então sempre vai surgir o aprendizado a partir da pergunta. E por isso que essa primeira estratégia é muito poderosa. As últimas que eu vou deixar para você são mais poderosas ainda. Mas essa aqui já te dá uma pista de como você deve começar os seus estudos. Talvez você deva, talvez, né? Se você quiser, lógico, você começar os seus estudos todas as vezes agora assim com uma pergunta. O que é isso? Por que eu quero aprender isso? É uma pergunta bem pessoal. Isso te gera um ativo, né? Te gera uma intenção. Ou uma pergunta de conteúdo. Você vê uma imagem e fala, por que está gerando essa imagem? O que significa isso aqui? Por que esse osso é desse jeito? Por que esse negócio é desse jeito aqui? E a partir disso você começa a fazer seus estudos. Ok? Essa é a primeira estratégia. Primeira estratégia de aprendizado ativo, crie perguntas. Faça perguntas e torne seu aprendizado mais claro.